Eu agradeço mais uma vez ao Dr. Felipe por estar aqui. E agora numa outra posição, porque quando a gente abre um evento, nós não nos preocupamos muito, porque nós nunca vamos repetir o que alguém já falou, certo? Agora, quando nós falamos quase no fim do evento, nós temos uma preocupação grande de não falar tudo aquilo que já foi dito. Por isso, aquela expressão que uma apresentação é um improviso bem preparado, se faz verdade. Bem preparado eu procurei. Agora, se o improviso vai ficar bom é outra coisa. Mas assistindo desde cedo aqui as belíssimas apresentações, a gente percebe que eu já teria cortado mais de 60% dos meus slides. Por isso mesmo eu preferi não trazê-los. E eu vou pedir a paciência de vocês e nós vamos procurar conversar. Quem sabe, falando um pouco mais alto, possamos permanecer acordados. A espiritualidade e a saúde em diferentes contextos religiosos. Quando eu vi esse tema, eu me lembrei da professora Nádia, lá da Escola Paulista, em que ela fala assim, às vezes pedem para a gente falar sobre Deus, o homem e a criação. Ou seja, você tem que passar por praticamente todos os caminhos. Porque a doutora Camila começou aqui cedo falando sobre conceito de espiritualidade, e eu me recordo que ela disse, é difícil, realmente é difícil, né? O que é o conceito desta espiritualidade que tanto nós ouvimos aqui hoje? Depois, e a saúde? Eu estou com quase 40 anos de formado, e até agora eu procuro saber o que é uma pessoa saudável. Depois, se alguém puder me dizer, né? Porque definir conceitualmente o que é uma pessoa com saúde não é fácil. Então eu tenho um começo difícil em espiritualidade para uma aproximação de conceito indefinido. Resolvi então para o contexto religioso. E daí eu fui procurar saber quantas religiões existem no mundo. E eu encontrei 2 artigos com referências de 2012, em que se catalogaram até 2012 mais de 10.000 religiões. Eu também fiquei assim, Bruna. Eu esperava um número alto, mas 10.000 religiões. Após ouvir as apresentações aqui de hoje, aquilo que me assustou com os 10.000, hoje eu fiquei quase que convencido. Porque parece que cada um está fazendo a pizza à sua moda. Então nós temos N religiões, né? Lógico, um predomínio, 2 bilhões e tanto de cristãos, 1,5 bilhão de islamismo, 1 bilhão, quase 1 bilhão, sem religião. Mas aí o artigo fala, sem religião não significa que não acredita em Deus, né? Significa que acredita em alguma coisa, mas não segue um ritual, uma liturgia. 1 bilhão de hinduístas, mas só entre os hinduístas você tem algumas centenas de subtipos entre filosofia e o que é realmente religião. Budismo, que uns falam que é uma filosofia de vida, outros falam que não, é a maneira de seguir. Bom, e por aí vai. E eu falei, mas vamos ver o que interessa aqui no Brasil. Qual é a religião brasileira? E olha, sem fazer nenhum aspecto jocoso, eu acho que o Brasil é o típico do país da religião self-service. Sabe, aquele indivíduo, como já foi mencionado aqui por alguns, o que você é? Bom, eu faço isso, mas aquilo é mais ou menos quando você vai assim, almoçar. Hoje eu quero comer um pouco de carne, amanhã um pouco de verdura, tal. Não, hoje eu não como carne. E você vai escolhendo um pouco de acordo com o que você quer se servir no momento. Isso não nos assusta muito quando a gente vai percebendo que nós estamos vivendo
uma era, eu diria que já é uma era, de relativismo muito grande. E o relativismo é lógico, ele faz com que a maneira como cada um olha as coisas vai mudando muito. Nós vimos aqui várias vezes ser dito, não, é a maneira como eu vejo, a maneira como eu olho. Agora, o que é o fenômeno religioso? É uma adesão que eu faço? Ou é uma coisa que eu construo? Porque isso é uma coisa conceitual. Não, eu torço para o Palmeiras, mas vou assistir o jogo do Corinthians com a camisa do Corinthians, e de vez em quando, se ele fizer um gol contra o Palmeiras, eu estiver chateado com o Palmeiras, eu até vibro. É um pouco esquisito isso, no mínimo. Mas é mais ou menos o que se faz. Cada um vai vendo, não um compromisso com uma identidade religiosa, mas de certa maneira vamos construindo alguma coisa que é meu. E aí surge a ideia, será que a religião não foi uma criação do homem? Vamos ver um pouco mais para frente. Mas dentro desse self-service que eu falei, eu vou pedir licença para vocês, já que esse módulo não tem casos, ô Felipe, eu vou ler um casinho em 2 minutos. Eu procurei ser sucinto na apresentação dessa paciente, que ela chegou no meu consultório, porque tem se falado muito aqui da morte e de oncologia. Mas a espiritualidade não está presente somente na oncologia e na morte. Era justo que se iniciasse pelos cuidados paliativos. Mas como o Felipe falou já aqui, isso vai se expandir a toda a área do cuidado, que não somente se limita à questão da morte, à questão da oncologia. E essa senhora chegou no consultório com aquela queixa assim, bem dirigida, de mal-estar. Sabe o indivíduo que chega no consultório e fala, não, pediram para vir falar com o senhor. O que acontece? Eu ando com certo mal-estar, não sei, não estou bem. Mas não está bem do quê? Sei, um pouco angustiada, tal. Aquelas palavras totalmente vagas, inespecíficas. E olhando para aquela senhora, eu reparei que ela tinha um pingente aqui no peito, muito bonito. Era uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, bem emblemática, uma joia praticamente. E diante daquela senhora, sem saber se definir direito o que falar, eu falei, puxa, muito bonito esse pingente. A Nossa Senhora, antes de eu terminar Nossa Senhora Aparecida, ela falou, é a minha santinha. Não fico sem ela. O senhor não vai acreditar. Uma vez fiz meu marido voltar do aeroporto para pegar a santinha. Tinha esquecido, e eu não viajo sem ela. A senhora é católica, acha importante isso de religião? Eu fui batizada. Mamãe era muito católica. Eu tenho um irmão que quase foi padre, mas depois não deu certo. Agora, eu gosto de conhecer. Acho importante religião na vida. Eu tenho uma cunhada que me leva a assistir um culto na igreja dela, e às vezes eu vou. Uma vez, mamãe já estava bem velhinha com Alzheimer, e pegou uma ferida na perna que não fechava. Vários médicos, antibióticos, pomada, nada. Me falaram de uma benzedeira, e lá fui eu para o interior de Minas. Cheguei lá, uma fila enorme, esperei. Veio uma senhora que quase não disse nada. Passou os olhos na perna da minha mãe, rezou, e eu sei que a perna melhorou muito. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu acredito. Tem gente que pode curar. Eu tenho muita fé. Eu acho isso importante. O pai do meu marido teve câncer e estava tudo tomado. Aí trouxeram uns remédios que diziam que era de um pajé da Amazônia. Ele até melhorou um tempo, mas morreu logo depois. A gente tem que tentar, não é, doutor? Agora, eu não sou assim de ir na missa todo dia, nem sempre. Acho que a gente vai quando tem vontade. Eu sempre que posso, vou na missa lá do Padre Marcelo. O senhor já foi? Nossa, aquele homem passa uma energia, a gente sai de lá diferente, eu não sei, mas eu gosto. Agora, tem uma coisa que hoje me chateia um pouco. É a minha norinha.
Ela está grávida. E já disse que não vai batizar ninguém. É ateia de tudo, doutor. Não acredita em nada. Mas o meu filho conheceu, gostou, já moram juntos há 2 anos. Não casaram. Se mamãe fosse viva, acho que infartaria mesmo com Alzheimer. Mas vai fazer o quê? As coisas estão mudando, né? O importante é a gente respeitar e se sentir bem. O senhor não acha? Mas isto da minha nora me chateia muito. Porque meu filho também se afastou de tudo. Eu acho que é isto que está me deixando desanimada, meia triste. Eu não sou assim desse jeito. Tenho medo de ficar depressiva, se já não estou. Uma amiga diz que quer me levar a tomar um passe num centro espírita, mas eu nunca fui. O senhor acha que isto da minha nora tem alguma coisa a ver com o que eu estou passando? E o passe pode ajudar? Pergunto, esta senhora está doente? Ela tem saúde ou não tem saúde? Segunda pergunta, qual é a religião desta senhora? Ela é espiritualizada? O que eu faço? Por que não dei um escitalopram e mandei... Faço a bola. O que faço? Mando para o psicólogo. É uma encrenca de família que não tem nada a ver, mas ela está depressiva. Entro no campo. Ela não tem câncer. Nem está em quimioterapia. Mas veja, nós estamos preparados para isso. Quem é esta pessoa que está se apresentando? Olha, Felipe, quando der meu tempo, você me corta, eu falo até onde sem estourar, tá certo? Porque eu acho importante não falar muito, mas deixar perguntas para vocês. Quando você abre a porta do consultório, você nunca sabe quem vai entrar. E daí, diante disso, o que você faz? Sai? Manda tomar o passe? Não, mas falaram que a gente não pode interferir na religiosidade dela, tá, etc. O que faço? De que homem, de que ser humano eu estou tratando? Eu gosto de ser... E eu tenho um livro de 1936, acho que vocês não tinham nascido, porque nem eu. Velho. Em 1936, um antropólogo dizia o seguinte, no seu primeiro capítulo, A Origem do Homem. Muitos pormenores acerca da origem e desenvolvimento do homem são ainda desconhecidos. Mas a nossa espécie evoluiu a partir de alguma forma inferior de vida. Já não é posto em dúvida por quem quer que esteja familiarizado com os fatos. E as novas descobertas vão cada vez mais reforçar este aspecto. Uma defesa darwinista pura. Será que a ciência tem toda essa bola de segurança no que faz? Porque eu percebi que há aqui uma preocupação de uma série de protocolos para ver se a gente consegue ser aceito hoje no mundo acadêmico, dentro do espírito científico. Mas será que a ciência é toda essa certeza na sua maneira de ver o mundo? Aí pegando uma enciclopédia antiga, de 1963, de quando eu era garoto, chamada Tesouro da Juventude. E no seu primeiro livro, aonde apareceram os primeiros homens? Se o homem é como um deus entre as coisas terrenas, os deuses fizeram a sua primeira aparição na América do Sul,
em tempos remotíssimos da criação. Hoje, aonde diz a ciência que o homem apareceu? Onde? Na África. Mas aqui existia uma certeza que o homem tinha surgido na América do Sul. Qual é a certeza da ciência? Eu falava agora com a capelã Elani. A ciência tem tanta certeza que ela tem que estar sempre se atualizando. Enquanto que é interessante, os livros religiosos, eles são, usando as palavras da capelã Elani, eles são perenes, né? É interessante isso. São livros de verdades perenes e a ciência tem uma necessidade de estar sempre correndo atrás de alguma coisa. E neste livro também antigo, eu fui descobrir quem é este homem que nós estamos tratando e buscando saúde. Um livro de 52, de um outro antropólogo. Quem é o homem? Que sentido tem sua vida? Qual sua origem, sua condição, seu destino? Até que ponto ele é produto de forças fora do seu conhecimento e domínio? Joguete da natureza e divertimento dos deuses? Em que medida é um criador que se apossa da matéria-prima da existência? Essas questões existenciais antiquíssimas. Mas ele vai falar de todos os seres vivos são atingidos pela morte. Desses é, entretanto, o homem, o único que conseguiu criar da ameaça constante da morte uma vontade de perdurar, do desejo de continuidade, de imortalidade, em todas as suas múltiplas e concebíveis formas, uma espécie de vida mais rica de sentido, na qual o homem redime a precariedade do indivíduo. Já foi dito aqui sobre o sentido de vida. E o ser humano é o único que tem sentido de vida. E aí Francis Collins, diretor do Projeto Genoma, nos anos 2000, ele escreve um livro sobre a linguagem de Deus, e ele fala, se nós admitirmos que nós somos apenas evolução de moléculas, da onde que veio a preocupação ética? Por que moléculas agrupadas teriam que começar a fazer questionamentos existenciais? O que eu quero dizer? Se nós admitimos que nessa plenitude do ser, nós temos alguma coisa a mais que foi colocado aqui como o espírito, isso tem que ter uma procedência. Isso tem que ter uma origem. Então não é uma coisa menor. Não é uma coisa menor nós entendermos que apenas uma evolução biológica, como outros autores vão dizer aqui, desse origem a um ser que questiona sua própria existência. E isto é aventado em todas as religiões. E é um ser que aventa nisso buscando estar cada vez melhor. E o que é estar cada vez melhor? Você já me deu 5 minutos, né? Então eu vou ter que pular tudo aqui. O que é este ser humano estar cada vez melhor? Eu tenho que melhorar daquilo que eu não estou bem. Então a técnica foi criando conceitos de anormalidade, de doenças. Aliás, vocês perceberam como está difícil ser normal hoje em dia? Os endocrinologistas querem que você não coma nada, porque não pode passar de 99 a glicemia. Os cardiologistas não querem que você viva, porque o teu colesterol não pode ser mais do que 100, o HDL, se você teve um probleminha, não pode passar de 50. Está muito difícil ser normal hoje em dia. Se dizer uma pessoa saudável. Mas será que é isso que me dá saúde? Nós vimos aqui, doutora Bruna, fazendo todo aquele cardápio maravilhoso, segundo as questões da religião. Falando do problema do jejum. E tem gente que faz jejum. E o que acontece? Mas o quanto é saudável o jejum, o quanto é prejudicial. Mas eu me sinto mal fazendo o jejum.
Eu posso ser considerado um indivíduo fora da normalidade? Como é difícil, então, eu poder enquadrar esse aspecto do espiritual, que vai atuar num corpo em plenitude, para que ele possa se sentir saudável. Agora, todas essas religiões, eu gostaria de mencionar, elas têm caminhos em comum. E vocês podem achar no artigo do padre Léo Piscini, que eu gostaria inclusive de fazer aqui uma pequena homenagem. Ele faleceu quarta-feira, precocemente. Padre Léo Piscini, nós tivemos a oportunidade de conviver, porque quando ele se ordenou e foi ser capelão no Hospital das Clínicas, a gente falava que era R1, porque tinha se formado e era R1, e o padre era P1, porque ele tinha acabado de se ordenar. E tivemos um período de residência com o padre Léo. E o padre Léo foi, muito conhecido de vocês, uma das maiores vozes, se não é a maior voz na bioética no Brasil, e uma das maiores vozes da bioética no mundo, inclusive falando muito sobre a questão de humanização e espiritualidade. E esse artigo, Bioética, Espiritualidade e a Arte de Cuidar em Saúde, é um artigo em que praticamente ele vai resumir o que nós deveríamos ter falado e não falamos. Mas vamos pegar aqui esses pontos, 2 pontos fundamentais. Todas as religiões, elas falam do cuidado com a vida, do comportamento ético fundamental, que já foi aqui mencionado, muito pela doutora Regina, a justa medida, sem os exageros, certo? Para não prejudicar a saúde, mas também sem deixar faltar a centralidade do amor e figuras éticas exemplares. Ou seja, todas elas vão buscando um sentido último para o ser humano. Isto é um caminho comum a todas as religiões. Se busca sempre o bem e a saúde. Vocês nunca viram alguém chegar para um indivíduo quase moribundo e falar: eu quero que você vá para o inferno? Né? Pode ser até no inconsciente, mas do ponto de vista daquele homem que sofre, a nossa referência é sempre uma referência para o bem. E em todas as religiões a referência é para o bem. E este bem, ele tem que ter uma origem. Uma origem que não está em nós, do ponto de vista conhecimento de procedência, mas que está em nós do ponto de vista de percepção. Nós vimos aqui vários casos, este Deus que está em mim. Esta vontade de eu realmente saber que eu pertenço a alguma coisa e a alguém que pode me trazer alguma coisa melhor. Então, há esta semelhança no aspecto religioso. E a segunda coisa que o padre Léo Piscini vai falar aqui, que é a relação entre saúde e salvação. Em que a raiz das palavras saúde e salvação, em boa parte dessas línguas, tanto no hebraico, algumas línguas mortas, saúde e salvação, eles têm o mesmo significado. A pessoa que tem saúde é a pessoa que se salva. Ser uma pessoa saudável é uma pessoa que se salvou. Mas se salvou do quê? Do câncer de mama? Se salvou do quê? Se salvou de um infarto do miocárdio? Do que nós queremos nos salvar?
Da onde vem este sentido de querermos nos salvar? Estamos nos salvando do quê? Se muitas vezes vem a própria morte. Porque para todos ela chega. Mas podemos morrer saudáveis. Podemos morrer salvos. Por quê? Lendo este livro do Rubem Alves, O Enigma da Religião, ele vai falar uma coisa muito interessante. Me permitam, eu vou roubar um minutinho e termino. Ele vai falar, a religião é a memória de uma unidade perdida e a nostalgia por um futuro de reconciliação. Por isto, a religião pressupõe sempre sobre as camadas superficiais de felicidade e paz que ela proclama, um eu irreconciliável com seu destino. Parece que nós estamos aqui esperando voltar para a origem da onde nós viemos. Nós temos que nos reconciliar, nos religar a esta origem. E quando nós fazemos este religar a esta origem, então nós nos consideramos salvos, porque todos esperam voltar para uma origem aonde reine o bem e a felicidade, o amor. Certo? Nunca vi ninguém falando, eu quero morrer e ir para os quintos. Pelo menos não é a norma geral. Todos nós temos esta esperança. E aí fica umas palavras interessantes de Pasteur, em que ele fala, os gregos compreenderam o poder misterioso do lado escondido das coisas. Eles nos legaram uma das mais belas palavras em nossa linguagem, a palavra entusiasmo, que vem de entheos, ou seja, um Deus dentro. Feliz é o homem que tem um Deus dentro de si. Na experiência religiosa primordial, o homem se sente cheio do divino, cheio do Espírito, em comunhão com o transcendente, um participante do eterno e do infinito. O Felipe terminou a apresentação dele com as palavras do Bento XVI, dizendo, o homem busca o infinito, qualquer finito é pouco demais. E o Rubem Alves, citando o Pasteur, a mesma coisa. No absurdo da experiência anômica do homem moderno, se descobriu só e impotente perante a vida. Agora, entretanto, o divino o enche e por isso ele pode caminhar tranquilo. Tranquilo se nós, enquanto profissionais da saúde, estivermos preocupados em poder oferecer a eles um caminho de esperança. E neste caminho, na prática da esperança, eu termino. Se eu achar as últimas palavras, que são palavras do professor Luiz Venere Decour. Professor Decour, para quem não sabe, foi um dos fundadores com o Zerbini do Hospital do Coração. Médico de primeira grandeza e referência na vida acadêmica médica. E concluo com as palavras dele, que eu acho que são ferramentas que o profissional de saúde, ele fala especificamente aqui aos médicos, mas podemos expandir. 3 ferramentas que o professor Decour nos deixa para que a gente possa exercer de uma maneira humana esta atitude profissional diante do nosso paciente. Em vossa vida profissional, jamais esqueceis as 3 virtudes básicas que o Código Deontológico de Hipócrates já exigia de todos os médicos: a honestidade,
a caridade e a cultura científica. Elas devem integrar o núcleo indeformável de vossa personalidade. A honestidade para dizer apenas o que deve ser dito, para fazer apenas o que deve ser feito, para utilizar apenas o que deve ser utilizado. Portanto, respeitando a crença e o significado de vida de cada um. A caridade, para dizer humanamente o que deve ser dito, para utilizar humanamente o que deve ser utilizado. E não falar que ele só morre se ele se converter, não é isso? A cultura científica, para dizer tudo o que deve ser dito, para fazer tudo o que deve ser feito e para utilizar tudo o que deve ser utilizado. Veja, dever ser utilizado não significa que nós devemos utilizar tudo. E este foi o grande passo dos cuidados paliativos, quando descobriu que dever utilizar o que deve ser utilizado, não deve ser utilizar tudo que nós temos, mas sim tudo aquilo que preserve a dignidade e a esperança daquele que, pelo menos, deve vislumbrar no leito de morte a esperança por uma vida melhor. Obrigado. Desculpe ter ultrapassado o tempo.